Olá, hoje nós vamos fazer a apresentação do nosso produto. Nós somos a empresa DataPic e a empresa é composta por mim, o Jason, o Caio, o Douglas e o Gustavo. A nossa agenda será essa: nós vamos apresentar os objetivos da empresa, as ferramentas que iremos utilizar, a nossa rede social escolhida para divulgação e uma exemplificação do nosso serviço. Bem, o objetivo da nossa empresa é trazer um novo significado para os dados do cliente. É, Pegar os dados deles, que estão parados ou que têm pouca relevância no momento, e tentar transformar em uma perspectiva de mercado, tentando mostrar os pontos fortes e fracos da empresa, como bem uma análise do desempenho da empresa. Bem, as nossas ferramentas utilizadas, nós vamos utilizar, estaremos em contato com empresas que utilizam os bancos de dados relacionais. É, Utilizaremos ferramentas para analisar esses dados brutos, como, por exemplo, o MySQL Workbench e o PGAdmin, que são ferramentas de gerenciamento de banco de dados. E nós estaremos utilizando o Power BI para a geração dos relatórios baseado nos dados fornecidos. É, o nosso foco principal nas empresas serão com os bancos de dados relacionais, e algumas que podemos mencionar, alguns tipos de bancos que podemos mencionar são o MySQL, o Oracle Database e o SQL Server, que são bancos muito utilizados hoje no mundo comercial. Bem, agora iremos falar um pouquinho sobre a questão da escolha da plataforma para divulgação que a gente estabeleceu. Primeiro, a gente avaliou as possibilidades e escolheu o Instagram por causa da sua facilidade de trabalho. E principalmente pela questão do crescimento exponencial de seguidores, porque a capacidade de fazer um marketing mais orgânico e também em questão da utilização dos acessos, Reels, na base das hashtags que você vai estabelecer no decorrer do processo. O Instagram também ele tem uma ferramenta que permite a você analisar as métricas de alcance que você está tendo, então permite você ter uma análise bastante crítica sobre o que está sendo realizado. E também permite a questão da humanização da marca, porque você tem um contato mais constante com os clientes, um contato através de caixinhas de perguntas e afins que você pode interagir com os clientes de maneira mais fácil e mais corriqueira. Pode passar. Iremos fazer agora a apresentação do nosso site que a gente estabeleceu, datapeak.com.br, né? Bem, a gente optou por fazer um design mais simplista, que vai direto ao ponto. Então, a gente tem nossa fachada da PIC, com alguns overviews sobre o nosso negócio. E abaixo temos alguns chamarizes para o cliente ter aquele feeling sobre o produto que a gente está estabelecendo. Aí algumas métricas, alguns pontos que a gente pode estabelecer e também tem os links para entrar em contato para estabelecer aquele primeiro contrato com o cliente. Temos também a aba do blog, que ela é sobre coisas adversas que a gente pode ir alimentando e fomentando de forma geral sobre a área ou sobre a área tecnológica e afins, né, que a gente pode ir colocando para o acesso de seguidores ou pessoas que vão acessar o nosso site em busca de algo a mais. Também temos a pequena aba que é a respeito sobre nós, que seria o que nós somos, sobre o que nós estamos fazendo, qual é o nosso objetivo, né? E o objetivo da DataPic no decorrer do processo. Bom, tratando agora sobre a questão do estudo de caso em e-commerce, né? Nós temos alguns objetivos a serem traçados e alinhados com as empresas, né, que seriam os seguintes abaixo. Entender como a empresa utiliza os dados, né, seus dados, né, para a gente estar demonstrando nosso datasheet, nosso conjunto de dados obtidos através das nossas reuniões, né, para a gente estar podendo estar demonstrando na forma de relatórios, né, como e qual será a trilha que a empresa deve traçar para estar alcançando esses objetivos. E com isso, nós precisamos entender a melhor forma da utilização dos dados, né, para a geração desses relatórios. Pode passar.
Bom, voltando a esse tipo de caso na análise da empresa em si, nós temos uma empresa no nosso portfólio que já está com mais de 3 anos de atuação no mercado, né, e com mais de 100 mil vendas realizadas. E ela vende assim diversos produtos, né, em subcategorias. Temos com a parte de beleza, informática, decoração, perfumaria e a parte automotiva. Para nós, como empresa de data análise, né, nós temos que entender ali quais são as categorias mais valiosas que nós temos que designar esses dados, né, para que essa empresa possa estar evoluindo. Que são os setores que vendem mais e os setores que vendem menos. E assim, para a gente é valioso a gente estar entendendo esses dois lados que a empresa, que toda empresa tem, né? Para que possamos estar alavancando as vendas e fazer com que essa empresa, né, obtenha seu potencial máximo, que é rentabilizar mais e saber para qual região ela está alinhada com o seu público, ou seja, em qual região ali está a maior parte do seu público-alvo que traz mais rentabilidade para ela. Então, para determinar as localidades e ações a serem tomadas pelos seus gestores. Então, falando um pouco agora sobre o banco da empresa, nós conseguimos fazer os levantamentos de todos os dados disponíveis dele, né? E conseguimos fazendo uma breve análise, nós conseguimos entender como que funciona o tabelamento de pedidos, os itens, as revisões dos itens, localização de clientes e dos vendedores. É, e o cliente ele fez para nós os seguintes pedidos, os seguintes relatórios iniciais, que são os perfis dos clientes, uma distribuição de venda e um perfil básico dos vendedores. É, Aqui nós temos um exemplo, né, de como foi analisado os dados da empresa e como nós conseguimos perceber o tabelamento dos dados. Então, nós conseguimos, a partir desse esquema que a gente gerou visual, entender como que nós precisamos a, percorrer as tabelas para selecionar os dados importantes para cada relatório específico. É, Aqui nós temos, por exemplo, o MySQL Workbench, que é onde nós estamos trabalhando com as nossas pesquisas, né? Fazemos uma pesquisa rápida aqui para tentar entender o que nós precisamos e depois nós trazemos elas para o Power BI, que o Caio vai demonstrar agora. Então, aqui a gente tem 3 dashboards que a gente criou como um exemplo das necessidades que os clientes tinham, que envolvia a análise de clientes, análise de vendas e análise dos vendedores. Então, aqui nessa análise de vendedores, por exemplo, a gente tem dados sobre o faturamento, a gente pode filtrar para faturamento de cada vendedor, a gente pode analisar a meta de venda e como que eles estão alcançando, a gente pode analisar isso pela data, né, que está escrito, a gente tem um bloco ali no canto superior direito, então, entre essa data e essa data, qual foi o desempenho. Então, essa é a análise de vendedores, um exemplo. Agora, a gente pode mostrar uma outra análise, um outro dashboard. Por exemplo, esse daqui que é uma análise de vendas, a gente tem, por exemplo, o rendimento total, o ticket médio, né, que é o faturamento médio por compra, o total de compras, qual que foi a fonte mais utilizada, que no caso foi o cartão de crédito, então isso é muito interessante também saber qual que é a forma, e um gráfico ali de vendas realizadas no período. E aí, mostrando por último ali o de clientes, né, uma análise regional de clientes, a gente pode analisar onde estão os principais clientes, quais estados possuem mais, por exemplo, em São Paulo, a gente pode fazer uma análise por temporal também, a gente vê que tem uma grande concentração no Sudeste de clientes, e a gente pode analisar a variação média por estado, então é realmente muito rico, assim, é possível realizar muitas análises que com certeza pode ter muito valor para empresas. Então esse que é basicamente o propósito geral de dashboards. Então, a nossa empresa, estamos trabalhando com as seguintes idealizações no momento. Estamos pensando em algumas coisas para adicionar, como, por exemplo, mais relatórios, né? De conseguir achar mais dados disponíveis na internet, que no momento nós estamos trabalhando apenas com empresas fictícias, né? Que disponibilizam os dados. Esse caso aqui pode ser uma empresa que realmente existe, mas mesclou os dados ali para segurança e disponibilizou na internet. Obrigado pela atenção e é isso.